Um recado antes do podcast de hoje, lembrando que no canal Bruna Bom Sangue todos os podcasts estão disponíveis com imagens referentes a cada caso. Se inscreva e ajude o canal a crescer. Conto muito com a ajuda de vocês. Obrigada. Podcast Casos e Coisas. Olá, meu nome é Bruna e esse é meu podcast sobre casos reais e coisas estranhas. Toda semana trarei alguma história diferente para você ouvir. Para sugestões e críticas, pode me mandar um e-mail para casosecoisas@hotmail.com. Esse áudio também estará disponível no canal no YouTube Bruna Bom Sangue. Obrigada pela visita e divirta-se. Caso da semana: sequestros de Cleveland. Os sequestros de Cleveland foram os sequestros de 3 jovens mulheres, Amanda Berry, Georgina de Jesus e Michelle Knight, ocorridos na primeira década dos anos 2000, em anos diferentes na cidade de Cleveland, estado de Ohio, Estados Unidos. Sequestrador: Ariel Castro, um americano descendente de porto-riquenhos, nascido em 10 de julho de 1960, era filho de um imigrante, Pedro Castro, que chegou aos Estados Unidos em 1954, primeiro morando na Pensilvânia e depois mudando-se para Cleveland. Ariel Castro era um entre 9 irmãos. A sua família conhecia a família de Georgina de Jesus, também descendente de porto-riquenhos, e haviam crescido na mesma região oeste de Cleveland, onde eram pioneiros na formação da comunidade latina na área. Castro concluiu o ensino secundário na Lincoln West High School. Ele conheceu sua ex-esposa Grimilda Figueroa em 1980. E depois de casado, ambos foram morar na casa do endereço Avenida Seymour 2207, em 1992, a mesma do cativeiro posterior das 3 mulheres. O casamento tornou-se violento, com diversas agressões de Castro à mulher, que chegou certa vez a jogá-la escada abaixo, fraturando seu crânio. Em 1993, ele foi preso por violência doméstica, mas não foi indiciado pelo tribunal. Em 1996, a mulher deixou a casa com os 4 filhos do casal, assistida pela polícia. Mesmo assim, ele continuou a ameaçá-la e a persegui-la, até ela conseguir na justiça uma ordem para manter o marido afastado. Grimilda morreu de tumor cerebral aos 48 anos em 2012. Castro trabalhou por 22 anos como motorista de ônibus escolar em Cleveland, entre fevereiro de 1991 a novembro de 2012, quando foi demitido por mau comportamento e por colocar em risco com direção perigosa as crianças que transportava. Na época do fim do sequestro, a casa em que morava e que mantinha as mulheres em cativeiro estava em execução de hipoteca por falta de pagamentos de impostos locais durante 3 anos. Vítimas: Michelle Knight foi a primeira a ser sequestrada com 21 anos na época. Desaparecida desde 23 de agosto de 2002 ao sair da casa de um primo no dia de uma audiência sobre a custódia de seu filho, de quem já havia perdido a custódia para o Estado, nunca mais foi vista. A polícia reconheceu que poucos esforços foram feitos para encontrá-la, em parte por ser já adulta e em parte por acreditarem que a jovem havia fugido com raiva por ter perdido a custódia do filho. Nesse dia, Michelle aceitou uma carona de Castro, pois ela conhecia uma das filhas dele quando caminhava na rua, mas em vez de ser levada para casa, foi amarrada e levada para a casa de Castro na Avenida Seymour 2207, onde foi a mais abusada pelo captor durante os anos de cárcere privado, sendo obrigada a abortar 5 vezes. Amanda Berry desapareceu em 21 de abril de 2003, um dia antes de completar 17 anos, depois de sair do trabalho numa lanchonete do Burger King. Berry também aceitou uma carona de Castro, depois dele dizer que também tinha um filho que trabalhava na lanchonete. Amanda foi levada para a mesma casa, onde já se encontrava Michelle há mais de 6 meses. Foi também mantida prisioneira, mas em outro quarto. Uma não tinha conhecimento da outra dentro da casa. Só depois de algum tempo perceberam que não estavam sozinhas. Ambas sofriam os mesmos horrores: estupros, maus-tratos e torturas. O caso de Berry chegou a aparecer no programa de televisão America's Most Wanted, em 2004, e reprisado 2 vezes em 2005 e 2006, já ligado também ao desaparecimento de Georgina de Jesus, de 14 anos. Sua mãe, Louana, também participou de um programa especial do Oprah Winfrey Show, em 2004, onde uma vidente, Sylvia Bowney, afirmou que sua filha estava morta. O mais triste foi que Amanda viu esse programa no seu cativeiro, o que com certeza a abalou muito psicologicamente. Seu caso tomou as manchetes dos jornais e televisões, com vários comunicados de que seu corpo havia sido encontrado e pela busca incessante de sua mãe por 3 anos atrás da sua filha desaparecida, até morrer de insuficiência cardíaca em 2006, sem ter notícias da filha.
Durante seu tempo no cativeiro, ela teve uma criança, depois de ser estuprada por Castro. Uma menina que nasceu dia 25 de dezembro de 2006. O parto da criança foi feito dentro de uma piscina de plástico num quarto do cativeiro. Teve a participação de Michelle, que foi ameaçada por Castro de ser morta caso o bebê morresse no parto. Gina de Jesus desapareceu aos 14 anos em 2 de abril de 2004. Vista pela última vez falando de um telefone público na rua no caminho entre a escola e sua casa. Gina era a melhor amiga da filha de Castro, Arlene, e falava ao telefone com a mãe dela, Grimilda Figueroa, separada de Castro há anos devido aos maus tratos, para que as duas pudessem dormir juntas na casa de Gina. A permissão foi negada e as duas se separaram. Mais uma vez, Castro apareceu e ofereceu uma carona na rua à garota e a sequestrou, levando para o mesmo endereço do cativeiro das outras duas. Um ano após o desaparecimento de Gina, o FBI publicou um retrato falado de um suspeito, identificado como um hispânico entre 25 e 35 anos, 1,78 m de altura, com cerca de 80 quilos e olhos verdes, cavanhaque e possivelmente uma barba fina. Castro, que tinha 43 na época, lembrava o retrato. Era hispânico, tinha barba e cavanhaque, peso e altura aproximada descrita, mas os olhos eram castanhos. O caso de Gina de Jesus também foi retratado no programa American Most Wanted em 2004, junto com o de Amanda Berry. E os dois desaparecimentos passaram anos no noticiário até 2012, quando a família fez uma vigília pela moça para continuar a chamar a atenção para o desaparecimento. Imagens de uma dessas vigílias mostram nela a participação de Ariel Castro. Então, por quase uma década, ele manteve as 3 mulheres, cujas 2 eram apenas meninas quando foram sequestradas dentro de sua casa, aonde estuprou, espancou, torturou, entre tantas outras coisas horríveis. Elas viveram em péssimas condições dentro da casa, sem higiene, só podendo tomar banho 2 vezes na semana, sem alimentação adequada, sendo alimentadas uma vez por dia, não tomavam sol e se viam raramente, pois cada uma era trancada em um quarto diferente. Por ser uma casa grande, Ariel recebia gente em sua casa com frequência e até dava festas, churrascos e nunca ninguém descobriu nada. Elas ficavam isoladas no andar de cima e na porta de cada quarto tinha alarme instalado, caso alguém tentasse sair ou entrar nos quartos. As buscas das 2 jovens eram muito mais intensas do que a de Michelle, pois por ser adulta achavam que ela tinha fugido por ter perdido a guarda do seu filho na época do desaparecimento. Ariel as obrigava a assistir tudo o que passava a respeito delas na TV, para verem seus familiares procurando por elas e fazendo vigílias, das quais ele até participava. Ariel as presenteava com um bolo por ano, na época dos respectivos sequestros. Além de tudo, abusava psicologicamente delas. Ele tinha uma relação um pouco melhor com a Amanda, com quem teve a filha, e conforme a criança crescia, fazia perguntas e achava estranho a mãe ficar presa por correntes. Então, Ariel às vezes deixava Amanda solta na casa. Libertação. Amanda Berry, sua filha, Michelle Knight e Gina de Jesus foram libertadas no dia 6 de maio de 2013 da casa na Avenida Seymour 2207, em Tremont, um bairro residencial de classe média a cerca de 4,5 quilômetros do local onde haviam sido sequestradas anos antes, graças a um descuido incomum de Castro, que saiu de casa sem trancar uma das portas internas da residência, permitindo a Amanda chegar até a porta principal que dava para a rua. Um vizinho, Angel Cordeiro, atendeu aos gritos e batidas que vinham na porta da casa, mas não conseguiu se comunicar por falar pouco inglês. Foi outro vizinho, Charles Hampton, que juntando-se a Cordeiro, ouviu a mulher do lado de dentro, depois identificada como Amanda Berry, gritando que estava presa ali com seu bebê contra sua vontade. Os 2 homens arrebentaram a porta trancada a pontapés e retiraram as 2 da casa. Libertada com a criança no colo, Amanda usou o celular de uma vizinha da rua e chamou a polícia pelo 911, gritando: "Me ajudem, eu sou Amanda Berry, eu fui sequestrada e estive desaparecida por 10 anos. Eu estou aqui, estou livre agora." Com a chegada da polícia, a casa foi invadida por policiais de armas na mão, e Michelle Knight e Gina de Jesus descobertas no andar superior. Michelle pulou nos braços de um policial dizendo que ele havia salvo. As 3 mulheres e a criança foram levadas para Metro Health Medical Center para avaliações médicas. Sequestrador. Depois de preso, ele confessou os sequestros em detalhes e se autodescreveu como um homem de sangue frio, viciado em sexo e sem controle sobre seus impulsos sexuais. Também admitiu ser pai da filha de Amanda Berry e disse que os raptos não foram planejados, mas apenas impulsos de ocasião. Seu filho, Anthony Castro, declarou que em suas visitas à casa ela estava sempre trancada. Várias áreas dela eram proibidas para mim, havia cadeados no porão, no sótão e na garagem.
Em 2004, quando Anthony estudava jornalismo, ele escreveu um artigo sobre os desaparecimentos de Barry e de Jesus para o jornal Plan Press e entrevistou a mãe de Gina. 3 semanas antes da libertação das 3 jovens, Anthony contou que seu pai lhe perguntou se acreditava que Amanda Berry algum dia seria encontrada. Ele respondeu ao pai que acreditava que ela já estava morta, ao que Ariel retrucou: "Mesmo? Você acha isso?" Preso e acusado de 329 crimes, entre eles sequestro, violação e homicídio por ter provocado um aborto a uma das sequestradas ao espancá-la na barriga e deixá-la sem se alimentar, Castro declarou-se inocente ao grande júri. Em 12 de julho, mais 648 acusações foram apresentadas contra ele pela promotoria, que respondeu por um total de 977 crimes ligados ao caso. Em 1 de agosto de 2013, seu julgamento, transmitido ao vivo pela televisão e pela internet, foi realizado na Corte do Condado de Cuyahoga. O juiz Michael Russo disse a Castro que não havia lugar para ele nessa cidade, nesse país e nesse mundo. Após o testemunho de Michelle, a única das vítimas a depor como testemunha de acusação, e que disse ao réu em corte que "meu inferno durou 11 anos, o seu está apenas começando", Ariel Castro foi condenado à prisão perpétua a mais 1000 anos de prisão pelo conjunto de crimes dos quais foi acusado. Mesmo sendo submetido a um sistema de vigilância estreita por causa do seu estado emocional e de receios da direção da penitenciária a ataques de outros presos, com ronda em sua cela a cada 30 minutos após seu encarceramento, Castro foi encontrado enforcado em sua cela individual na noite de 3 de setembro, depois de cumprir pouco mais de um mês da pena, tendo sua morte sido confirmada às 22 horas e 52 minutos pelo Hospital da Universidade Estadual de Ohio, após uma tentativa de ressuscitamento cardiopulmonar feita pela própria equipe médica do centro, onde cumpria a pena. Vida posterior. 2 meses após a sua libertação, Gina, Amanda e Michelle gravaram um vídeo disponível no YouTube, onde agradecem a preocupação de todos e as doações financeiras feitas a elas por pessoas desconhecidas para que pudessem começar nova vida. Amanda falou da felicidade de estar de volta ao convívio de sua família e amigos, e que a cada dia se sente mais forte. Gina, acompanhada de seus pais, agradeceu as doações financeiras feitas a ela e a Michelle. A que mais tempo ficou sequestrada e a que mais fala no vídeo agradeceu as doações que estão lhe ajudando a construir uma nova vida e disse que era forte o suficiente para passar pelo inferno com um sorriso, com a cabeça erguida e com os pés firmes, e sair dele. Michelle Knight, a única vítima a comparecer ao julgamento do sequestrador em 1º de agosto de 2013, onde leu um depoimento escrito como testemunha de acusação, ouviu dos bancos do tribunal a condenação de Castro à prisão perpétua. Na mesma semana, procurando novamente adaptar-se a uma vida normal, Amanda Berry apareceu como convidada no palco do show do rapper Nelly na Hoverfest e foi homenageada pelo cantor sob os aplausos da multidão em sua primeira aparição pública. Em abril de 2015, Amanda e Gina lançaram o livro Hope, a Memoir of a Survivor in Cleveland, coescrito com a colaboração de Mary Jordan e Kevin Sullivan, jornalista da Washington Post e vencedoras do prêmio Pulitzer, onde contam suas vidas durante os anos de cativeiro, entremeado com relatos das 2 jornalistas de fatos ocorridos no mundo exterior, na busca das meninas e investigações sobre a vida passada e os motivos de seu sequestrador, Ariel Castro. Amanda foi libertada aos 26 anos, Gina de Jesus foi libertada aos 24 anos e Michelle Knight foi libertada aos 32 anos. A casa onde as 3 reféns foram mantidas por quase 10 anos foi demolida em 7 de agosto de 2013 como parte dos acordos entre Castro, seus advogados e a promotoria, que lhe permitiram ser condenado à prisão perpétua ao invés de ser condenado à pena de morte. Obra inspirada. Filme Sequestro de Cleveland, de 2015. Direção de Alex Kalaminos. Elenco Terry Manning como Michelle Knight, Samantha Droke como Amanda Berry, Katie Sarif como Georgina de Jesus e Raymond Cruz como Ariel Castro. Espero que tenham gostado do caso de hoje. Me sigam nas redes sociais disponíveis na descrição do canal no YouTube, canal Bruna Bonsangue. Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.